E é o que um discípulo faz. Ele permanece em Cristo, ele quer conhecer mais ele por meio do compromisso com a palavra. Mas o que consiste esse custo que temos em seguir a Jesus? Seguir a Jesus não é uma simples questão de comunhão com Ele, porque a comunhão não termina em si mesma, mas sim é um chamado ao compromisso com Ele. E o custo nada mais é do que a nossa capacidade de tomar alguma decisão em relação a alguma situação, onde a gente vai avaliar os ônus e os contras, né? E mais, que custo é esse que Jesus faz para todos aqueles que querem seguir a Ele? Ele se encontra em João 8, versículo 31 ao 32, que é o seguinte: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Se olharmos para o Evangelho, iremos ver que Jesus sempre era rodeado de várias pessoas e podemos definir em dois perfis. Tem uma imagem aqui, consegue resumir os dois perfis de pessoas que seguiam a Cristo. É o perfil da multidão e o perfil dos discípulos. A multidão nada mais é do que uma pessoa, e ela trata-se de uma pessoa que se encontra numa área cinzenta, na sua zona de conforto. E é interessante a gente ver que mesmo as pessoas pagando um certo preço para poder estar com Jesus, pois vemos pessoas doentes indo ao encontro dele, pessoas carregando outras, mas a comunhão não estava no centro da vida deles. E a multidão nada mais é do que um terrível engano de que é possível seguir a Jesus sem um compromisso com ele. E o nome cristão nos dias de hoje tem se popularizado muito, e hoje é empregado para qualquer pessoa que diz crer em Jesus, mas as escrituras deixam claro em relação que crer não é o suficiente. E Jesus sempre foi muito claro em relação às expectativas que ele tinha em relação aos seus discípulos. E o outro perfil que a gente se encontra é o perfil do discípulo, que como aqueles discípulos que tinham de certa forma um conhecimento, sabiam um pouco a respeito de Cristo, mas eles não só creram, mas como também foram ao encontro do Mestre, permaneceram nele e eles tiveram uma revelação a respeito de quem é Cristo, e eles fizeram um momento de comunhão. Naquela época, convidar alguém para sua casa era basicamente um chamado de que ele aceitava, que era um momento de comunhão. Esse é o chamado que todos nós temos de, como discípulo, construir essa comunhão com ele. E eu gostaria de perguntar para vocês, o quanto você tem buscado permanecer na palavra de Deus? Sabe, eu já me encontrei em muitos momentos na multidão, e ainda hoje, em alguns momentos da minha vida, eu sinto medo. O medo que a multidão tinha ao seguir Cristo, de negar-se a si mesmo e carregar a cruz. Pois eu tenho entendido também que permanecer não é um estado de estagnação, mas pelo contrário, é um estado de constante corrida da saída das trevas para a luz. E é o que um discípulo faz. Ele permanece em Cristo, ele quer conhecer mais ele por meio do compromisso com a palavra. E eu gostaria de repetir de novo a frase de Tomás de Kempis: quem me segue não viverá nas trevas. São essas palavras que Jesus diz aos que verdadeiramente querem ser iluminados e livres de toda a cegueira do seu coração. Então, para finalizar, eu gostaria de fazer um resumo de tudo o que a gente tem conversado aqui. O primeiro é que o discipulado consiste de dois atos, onde o primeiro é de seguir e o outro é de ajudar pessoas a seguirem a Cristo, e jamais eles devem ser feitos de forma solitária. O outro ponto é o ato de seguir a Jesus deve ser um ato que deve trazer comunhão entre nós e o Mestre. E qual é o resultado disso tudo? Temos lá em João 14, versículo 23. Jesus diz o seguinte: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. É isso que acontece quando nós tomamos uma decisão de construir comunhão com Cristo e permanecer em seus ensinos. O Pai, o Filho, e mais à frente Jesus fala a respeito do Espírito Santo, vem e fazem morada em nossas vidas.